carreguei no botão e não pus a gravar. Portanto, deixem-me só recapitular que vamos hoje falar sobre o poder da comunicação na construção da relação e ver como a linguagem nos ajuda a construir conceitos. E ajudando-nos a construir conceitos, ajuda-nos a construir munos. Ou seja, nós somos aquilo que falamos, mas somos também a forma como falamos. Por isso, as relações que construímos, as relações que temos, são um reflexo da forma como nós comunicamos connosco e como nos comunicamos ao mundo. E esta forma, obviamente, foi aprendida. E mais à frente falaremos sobre isso. E, e eu estava a dizer que queria falar sobre estas armadilhas relacionais, uma vez que estamos a falar do poder da comunicação na construção da relação, estas armadilhas relacionais que são, sobretudo, visíveis através da nossa linguagem, da forma como nós nos comunicamos e como comunicamos com as outras pessoas. Estas armadilhas relacionais normalmente são geradoras de conflitos, conflitos emocionais. E o que é que nós como é que nós as detectamos, não é? Nós detectamos-las através dos nossos vícios relacionais, dos nossos vícios de comunicação e comunicacionais. Eu queria falar sobretudo, hoje, sobre 4 vícios que são muito comuns nas relações. 4 vícios de linguagem, 4 vícios relacionais que são extremamente comuns nas relações e são eles que geram estas armadilhas relacionais que depois estão sujeitas aos conflitos e que geram também elas próprias muitos conflitos. Um dos primeiros vícios, ou aliás, o primeiro vício do qual eu quero falar é o falar em nome do outro. Nós aprendemos, desde pequeninos que isto é uma prática comum, porque os pais falam em nome dos filhos. Nós já quando todos nós, quando éramos pequeninos, estávamos em algum lado e perguntaram-nos: "Que é isto?" E os nossos pais: "Não, não, ela não gosta disto." Ou vais fazer isto? Não, 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 ele vai fazer outra coisa. Portanto, falar em nome do outro foi algo que nós aprendemos. E depois, o que é que acontece? Quando chegamos a adultos e temos as nossas relações e sobretudo as relações ficam mais, institucionalizadas, isto é, ou casamos, ou vivemos juntos, ou temos um grau de conforto, não é, com aquela pessoa que já nos permite falar em nome dela, e isto acontece muito. Estamos num jantar e alguém pergunta: "Queres mais?" "Não, não, 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 porque ele já comeu muito", não é? Ou então, "Queres o que é que tu achas de irmos, este fim de semana para não sei onde?" "Ai, não, 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 ela prefere que não ir para não sei onde", certo? E e nós habituamo-nos a falar em nome dos nossos parceiros, não é, das nossas parceiras. E o que é que acontece? De alguma forma, estamos a retirar quer identidade, quer presença. Estamos a dizer aquilo que eles são, não é? Não é merecedor de espaço e de validação. Ou seja, nós respondemos por eles. O segundo vício é negar a verdade ou a realidade do outro. Isto também é muito comum e nós vemos que os vícios os aprendemos todos na infância. Isto é muito comum porque quando na infância nós dizemos, ai, perdão, dizemos, eu hoje estou muito triste, não é? Estou triste porque aquilo, opá, não estás nada. Ou então, hum, hoje queria isto, não, não, não queres nada. Não é? Dizem, há uma desvalorização da vontade, da realidade, na verdade, não é? Da criança. E nós voltamos a reproduzir este modelo em adultos. Quando os nossos companheiros ou companheiras nos dizem: "Ah pá, eu hoje sinto que estou triste, ou estou angustiado", não é? Ou que tu não estás tão disponível para mim, e a resposta é: "Ah não, isso não é nada verdade", não é? E o que nós devíamos dizer era: "Por que razão dizes isso?" Ou "Por que razão achas que estás a sentir isso?"
Mas dizemos também: eu gostava de fazer um salto de paraquedas", certo? E respondem-nos, ou nós respondemos: "Opa, estás maluca, isso é mesmo uma maluqueira". Será? Tanta gente que salta, não é? Hã, ou então, por exemplo, hã, quando eu olho para aquela pessoa, sinto-me qualquer coisa, eu sinto qualquer coisa. E, ok, então, opá, tu não sabes o que dizes, não é? E ouvimos variadíssimas vezes: "Isso é uma maluqueira", "Oh, deves estar a sonhar, não sabes o que dizes, isso não é nada, só fazes isso, na verdade, se não tiveres, amor à vida". E o que nós percebemos é que esta é uma negação da verdade e da realidade do outro, e nós não isto é um vício relacional muito presente. Porquê? Porque, como estamos tão habituados às críticas, aos julgamentos, às comparações e aos juízos de valor, nós, em vez de ouvir o outro, não é? Que agora é o terceiro, nós criticamos, julgamos, opinamos, sem lhe dar espaço ou sem dar espaço para que a sua verdade apareça, a sua realidade exista. Portanto, nós negamos a verdade e a realidade do outro. Hum, o terceiro vício relacional é não escutar. Eh, quando eu digo escutar, escutar é ouvir com atenção plena. Uma coisa é só ouvir, não é? Outra coisa é escutar, que é ouvir com atenção plena. Então, quando nós não ouvimos com atenção plena, quando estamos simplesmente só a ouvir, normalmente nós fazemos-lo porque queremos a nossa vez de falar a correr, não é? Portanto, queremos que o outro se cale, quase como se fossem as partidas de xadrez, porque quando um está a pensar, faz a jogada, carrega, porque tem X tempo para, para a sua jogada, parece mais ou menos isso. Primeiro jogo eu, paras, depois jogas tu. Portanto, esse é um dos motivos. Eu só ouço o outro, estou ali a ouvi-lo, na expectativa de que ele se cale rápido para eu poder começar a falar. Ou então, eu quero que ele fale rápido para eu começar a falar, mas ripostar, como se tudo o que o outro tivesse a dizer fosse do contra. Ou seja, na verdade sou eu que sou do contra porque ele está a falar, não é? Mas que se fosse uma contraposição à minha. E se nós pensarmos na origem da palavra comunicar, comunicar é partilhar, é pôr em comum. Quando nós temos este vício relacional, não é, em termos de comunicação, que é não escutar, simplesmente ouvir porque queremos falar ou ouvir porque queremos repostar, certo? E quando queremos repostar, na verdade, queremos libertar uma carga emocional intensa ou tensa que nós temos guardada dentro de nós e que precisamos de ventilar, precisamos de deixar sair. Então estamos sempre à espera de um outro que, na verdade, seja o trigger, o gatilho que nos permite falar e dizer aquilo que nós queremos. Portanto, o terceiro vício relacional é não escutar e como é que isto nos prejudica? Não há diálogo, há monólogos alternados, mas diálogo não há. Falo eu, falas tu, mas cada um está no seu mundo e não há uma interseção. Na verdade, não há comunicação porque há sempre comunicação. Nunca há ausência de comunicação. E aqui esta comunicação diz-nos que as pessoas não se entendem, que as pessoas não se partilham, certo? Não há diálogo. E os diálogos é que são profícuos, e os diálogos é que nos enriquecem, e os diálogos é que nos permitem pôr em comum e partilhar, partilhar ou partilharmos-nos, e aí sim construir relação. Então agora vamos ao quarto vício. O quarto vício é nós falarmos, mas não sabermos expressar as nossas necessidades. Não sabemos expressar as nossas necessidades. E isto gera o quê? Bom, como é que isto se vê? Nós falamos e, em vez de falar da minha necessidade e dizer eu hoje estou triste e precisava de um bocadinho mais de mimo, ou eu hoje sinto-me feliz e precisava de partilhar isto com alguém, apetece-me estar contigo, ou então preciso só de um bocado de mimo e podes ficar aqui ao pé de mim, ou
preciso que me ouçam, apetece-me sentir acolhida, não é? Isto são coisas que nós podemos expressar, que podemos dizer ao outro e, e na maioria das vezes não sabemos fazer. E o que é que fazemos em vez disso? O que é que são estes vícios relacionais, esta não expressar as nossas próprias necessidades? Projetamos-las. Projetamos-las como? Projetar é pegar em algo que é nosso e atirá-lo para o outro, vê-lo no outro. Porquê? Porque não reconhecemos aquilo em nós ou não queremos reconhecer. Então, como é que isso se vê? Quando eu digo, por exemplo, estamos a conversar e parece que a coisa vai resvalar para uma discussão e nós dizemos, perdão, ai, tu deves estar a precisar descansar. Ou então hoje estás muito irritado. Ou alguém te fez alguma coisa no trabalho. Este tipo de vício, em termos de comunicação, gera sempre conflito. Porquê? Porque é uma projeção. É uma projeção de um estado emocional, é uma projeção de algo nosso, que nós projetamos para o outro. Portanto, a projeção é precisamente este mecanismo de não reconhecimento de algo que é nosso e depois atiramos para o outro. Vemos algo que é nosso no outro. Temos também, portanto, estamos a falar do não expressar as nossas necessidades. Podemos projetá-las para o outro, certo? Podemos dizer, tu hoje também estás muito carente, ou falar com ressentimento, que também é muito hábito. Falar com ressentimento. O ressentimento é o quê? Há uma expressão muito gira que fala do ressentimento como sendo a selva. Sabem quando nós falamos de uma selva que parece que todos os bichos maus e tudo que é mais, mais tenebroso, mais agressivo, não é, mais maléfico, dos bichos estão todos na selva. Então, o ressentimento é como se fosse uma selva das nossas emoções. Ou seja, estão lá aquelas emoções todas ah, num turbilhão, e ah, aparecem nestas alturas que nós nos sentimos ressentidos e dizemos o quê? Projetamos no outro, perdoa, porque eu hoje estou rouca. Desculpem, já falei muito hoje. Projetamos no outro, sim, e quando falamos com ressentimento dizemos o quê? Eu não sei onde é que tu queres ir com essa atitude. Eu não faço ideia o que é que te aconteceu hoje. Ou seja, estamos com um ressentimento a tentar pôr limites, mas que não são limites. É simplesmente a expressão do nosso ressentimento a querer beliscar o outro. Isto tudo porquê? Porque certamente terá acontecido uma situação no passado e que nos obriga, não é? Obriga de forma inconsciente a manifestar esse ressentimento. Pois, podias ter chegado mais cedo, se te preocupasses com a tua família. Isto são coisas que acontecem e que nós dizemos. E por último, como manifestação da nossa não expressão, da não expressão das nossas necessidades emocionais, temos as cobranças. As cobranças emocionais e manifestam-se na linguagem dessa forma. E como é que as cobranças se manifestam? Há uma forma também, uma frase que é típica: se tu gostasses de mim, não fazias isso. Se te preocupasses com o meu bem-estar, tinhas chegado cedo a casa. Não é? Se fosses um homem cuidadoso, saberias, ou atento, saberias que eu hoje estou assim, assim e assado. Estas são as cobranças. Nós cobramos ao outro o quê? Cobramos atenção, cobramos-lhe algo que, na verdade, nós temos expectativa que ele nos dê, mas ele não nos quer dar, ou não nos está a dar. E não será necessariamente por distração, é simplesmente porque não tem vontade. Porque se vocês virem, não é? E percebermos que estes vícios comunicacionais e estes vícios que geram vícios relacionais acabam por destruir uma coisa que é fundamental, que é o desejo. E quando eu falo em desejo, não estou a falar de luxúria ou só de questões sexuais, estou a falar do simples desejo de alguém estar com alguém. Então, nós percebemos aqui uma coisa muito interessante quando nós dizemos que a palavra constrói. É que a palavra constrói a relação, porque constrói a nossa imagem perante o nosso parceiro. Então vejamos, se eu
falo de uma determinada forma, se me apresento de uma determinada forma, se falo de mim e mais, se falo do meu companheiro e com o meu companheiro, obviamente eu faço-o sentir, certo? Nós estamos a falar de fitness emocional e isto é fitness emocional. Se eu falo de uma determinada forma com o meu parceiro e do meu parceiro, eu faço sentir. Sentir o quê? Sentir algo. Portanto, cada palavra que eu pronuncio na sua presença e cada palavra que eu pronuncio sobre ele, acaba por dar forma à nossa relação. Acaba por eh, dar forma à nossa imagem, neste caso vamos imaginar, à minha imagem perante a do meu parceiro, à nossa imagem, a nossa imagem perante os nossos parceiros. E como é que isto se constrói? Poderão estar a perguntar. Ora, se eu tenho uma linguagem educada, eloquente, não estamos a falar disso, não. Mas sobretudo se eu tenho uma linguagem empática, compassiva, amorosa, não é? Amistosa, sem críticas, sem julgamentos, sem comparações. Se eu não digo, pois o marido da vizinha, pois o namorado da minha amiga. Não. Se eu falar sem estes 4 vícios relacionais e comunicacionais, não é? Eu já estou a limpar 90% da toxicidade da minha linguagem e da minha relação. A linguagem, a comunicação é que traz a toxicidade para a relação. Portanto, nós queremos uma relação saudável, eliminar estes 4 vícios é fundamental. Porque reparem, quando nós falávamos do amor e do desejo, há pouco não eu falava o desejo exige um certo distanciamento. Eu não posso desejar algo que é meu ou que eu tenho, não é? Eu não desejo esta minha mão, mas eu posso desejar tocar na mão de outra pessoa, mas não posso desejar a minha mão, porque ela é minha, já é minha, não é? Portanto, não há uma distância suficiente, eu não me desejo, porque eu tenho uma, mas eu posso desejar outro, e o outro tem que ser uma pessoa fora de mim. Portanto, quando nós cortamos estes 4 vícios relacionais, não é, em termos de comunicação, nós criamos uma relação muito mais autêntica, uma relação muito mais bonita, em que eu vejo o outro como distante, não é? Distante, ou seja, diferente. Diferente, não necessariamente distante, mas que é separado de mim, certo? E esse é ou poderá ser um alvo do meu desejo. Portanto, eu para. O amor pode ser fusional, o desejo não o é. E nós temos que manter este equilíbrio. E através da comunicação, através da linguagem, é a forma mais fácil de eu me fazer desejável e de me tornar desejável para outra pessoa, que é ele gostar daquilo que ele é também aos meus olhos. Se eu só estou, não é? Porque ele deseja ser aquele homem. E como o é comigo, certo? Como gosta de ser aquilo, porque eu vejo assim. Há aqui uma coisa interessante que também é o efeito Pigmalião, que é as expectativas que nós temos relativamente a uma pessoa condicionam o seu desempenho. Portanto, nós vemos que na construção da relação, é fundamental a comunicação e mais, aquilo que eu digo relativamente ao outro e aquilo que eu digo para o outro. Porque esta questão deste efeito Pigmalião é, no fundo, pôr a bitola aqui e o outro corresponde às minhas expectativas. Mas mais, ele constrói-se e cria-se relativamente àquilo. Porquê? Porque o que eu estou a dizer é algo baseado numa linguagem e numa comunicação autêntica. Autêntica. Não é, nós estamos a falar de expectativas e de coisas falaciosas, não é? Eu tenho a expectativa de que nós nos entendamos e vou fazer tudo o que está ao meu alcance para que assim seja. E podemos dizer, e tu? Como eu sinto que tu és uma pessoa hum, amorosa, és uma pessoa atenta, certo? E como és uma pessoa inteligente, eu tenho a certeza que nós vamos conseguir fazer isto juntos. Isto é tão mais bonito do que criticar, fazer juízos de valor ou utilizar aqueles vícios relacionais todos. Mas eu gostava de ir à gênese da questão, que é perceber por que razão é que nós temos estes vícios relacionais.
Então, se nós sabemos que as palavras são elos de ligação entre conceitos, não é? Entre, digamos, o nosso mundo interior e o nosso mundo cá de fora, o nosso mundo exterior, elas são também pontos de união que nos aproximam do outro. Mas as palavras representam conceitos, são blocos de construção, como se fossem legos, que nós vamos utilizando na nossa vida. E como estamos a trabalhar aqui relações, eu, como exercício, perguntava: ok, vamos utilizar aqui o exemplo da palavra amor. E a minha pergunta é: como é que nós sabemos o que é amor? Pergunto-vos. E agora vocês fazem essa pergunta, fazem-se essa pergunta a vocês. Como é que nós sabemos o que é o amor? Pensem, como é que nós sabemos o que é o amor? A maioria das pessoas responde: ok, eu sei porque eu o sinto. Perfeito, legítimo. Nós sabemos o que é o amor porque dizemos o sentimos. Ok, a verdade é que há pessoas que dizem que sentem o amor aqui, outras que dizem que sentem aqui, outras que dizem que sentem as borboletas no estômago ou o que for, mas as pessoas podem sentir de diversas formas, podem sentir no corpo todo, podem sentir uma aura, o que for, uma energia, uma atração, o que for. Mas nós sabemos o que é o amor porque o sentimos. Até aqui está tudo bem. E eu agora faço a pergunta que é: mas como é que nós sabemos que isso que sentimos é amor? A palavra é que constrói. Eu não sei se vocês sabem, não é? Ah, vamos imaginar que somos todos daltónicos. Como é que nós dizemos o que é o verde? A palavra constrói o conceito. E o léxico dá-nos mais amplitude, mais espectro em termos de inteligência para perceber o conceito. Eu digo sempre que para as mulheres há 20 tons de vermelho, para os homens não é? Há o vermelho Ferrari, há o vermelho Benfica e se calhar não há muitos mais vermelhos. E eles conseguem 2 tons. E o olho não consegue ver o espectro de todas as cores que nós conseguimos, porque nós sabemos dar nome às cores. E aquilo que se nomeia torna-se inteligível para nós. Há uma tribo em que a cor verde e a cor azul têm o mesmo nome. E o azul é, por exemplo, o azul é uma variação do verde. E eles não conseguem distinguir bem as duas cores, porque para eles é a mesma. Mas, eu penso que é na Ilíada do Homero, como não se falava da cor azul, na altura ainda não havia cor azul, o mar era vermelho cor de vinho. Para eles era aquele vermelho cor de vinho, porque não se tinha inventado ainda o nome azul. Quando as caravelas de Colombo chegaram à costa, não é, das Américas, os índios, os nativos, não as viam. Porquê? Porque não sabiam o que era uma caravela. E ainda hoje, quando se fala de cognição, fala-se muito deste exemplo. Não estás a ver a caravela, não é? Porque como eu não tenho o conceito, eles não viram. E foi um xamã, não é o chefe da tribo, que vislumbrava uma diferença no horizonte e ao longo dos dias foi observando e começou a vislumbrar uma, uma silhueta de algo que ele não conhecia e formou a representação mental da caravela. E só depois é que conseguiu mostrar aos outros o que era, porque eles não a viam. Portanto, nós não vemos aquilo e não reconhecemos para o qual não temos nome. Esta é a importância da palavra. Então agora eu volto a perguntar: como é que nós sabemos que aquilo que sentimos é amor? E a resposta eu vou bater sempre a mesma coisa, porque nos ensinaram que aquilo era amor. Nós aprendemos que aquela palavra significa aquilo. E aquilo que nós vemos onde? Em primeiro lugar, na família. Aquilo que nós consideramos que é amor, primeiro vemos na família, que é o que passa logo nos primeiros anos da nossa vida. E somos profundamente condicionados por aquilo que é amor.
e, de forma não consciente, atraímos as mesmas relações. Por isso é que é perfeitamente habitual nós revivermos coisas que, que vivemos na nossa infância, mas depois através dos nossos companheiros, porque nós escolhemos de forma não consciente. De 95 a 97% das nossas escolhas são inconscientes. Isto é muito interessante, não é? Então, como é que nós sabemos que aquilo que sentimos é amor? Porque aprendemos. Aprendemos através da nossa família, aprendemos através da cultura onde estamos inseridos, nós vemos filmes, não é? E eu recordo, mas recordo que havia uma altura, em que havia montes de pessoas que sonhavam com o Pretty Woman, aquele filme. Tinha uma série de mulheres que sonhava com o Pretty Woman. E eu dizia sempre: "Ai, o que eu queria era um amor assim, tipo este Julia Roberts". Eu dizia: "Vocês recordem que ela era prostituta". E isto, reparem, nós podíamos sonhar com um amor como o da Grace Kelly, como o da Princesa de Mónaco, como tanta coisa, mas há pessoas que sonham, hum, de uma determinada forma, portanto, até os filmes que ressoam em nós, os filmes da época, não é? E depois que manifestam também o nosso inconsciente familiar e depois o inconsciente coletivo, acabam por construir a imagem que nós temos do amor. Então, agora o desafio que eu vos coloco é, sabendo que o amor é na verdade uma representação, certo? É uma memória, o amor é uma memória. Eu pergunto-vos qual é a memória mais antiga que vocês têm sobre a palavra amor ou sobre aquilo que é o amor para vocês. Façam assim uma viagem no tempo e vejam qual é a memória mais antiga que vocês têm sobre aquilo que é o amor. Vou-vos dar um bocadinho. Vamos lá atrás. Vamos viajando, vamos vendo a nossa vida como se fosse uma película. E vemos a película assim a passar-nos à frente dos olhos. Os dias, os anos, as décadas. E vamos lá atrás, lá atrás, lá atrás, encontrar uma cena que nós sintamos, ok, é daqui que vem a minha representação mental daquilo que é o amor. Façamos este exercício. E agora? E agora? Que provavelmente já chegaram a uma imagem ou uma cena, tentem perceber que é com base nessa representação mental, é com base nessa concepção, nessa estrutura, nessa memória, que nós construímos as nossas relações e comunicamos com os nossos parceiros. Portanto, sabendo que que o amor é uma memória, nós temos que entender que todas as nossas relações são baseadas e construídas com base nessa memória. Da parte boa, e agora para terminar, a parte boa é que as memórias não têm que ser do passado. Nós podemos ter memórias do futuro, porque o cérebro não tem tempo. Não é? O nosso cérebro não consegue perceber que eu estou a imaginar. O nosso cérebro, quando eu imagino, cria uma imagem e guarda. Portanto, o que nós podemos fazer, e este é o maior segredo de uma relação, é dizer sempre aquilo que queremos, verbalizar de forma autêntica o nosso objetivo. Mas não se esqueçam que o cérebro não entende mensagens construídas pela negativa. Portanto, nunca digam, por favor, aquilo que não querem. Sonhem, pensem e verbalizem, sobretudo, não é? Aquilo que querem para a vossa relação. E aí sim começam a construir
novas memórias, novos conceitos e a trabalhar com base nisso. Nunca digam, por oposição, eu não quero ter uma relação como a dos meus pais, eu não quero ser assim como a minha mãe, eu não quero que. Não, porque isso não existe para o nosso cérebro. O nosso cérebro, quando ouve a palavra não, não processa o não. Então o que é que tem que fazer? Eu não quero encontrar um marido que seja hum, como o meu pai. Eu tenho que me lembrar daquilo que o meu pai era, recordar tudo o que o meu pai era, para depois negar. Só que enquanto recordo, não é? Crio sinapses e guardo isso aqui. Portanto, o cérebro não entende este não. Então, hoje, conselho para a construção de uma relação saudável e percebermos o poder da comunicação, primeiro, comunicarmos connosco de forma saudável e autêntica, termos clara consciência daquilo que queremos para nós, dito no presente, na primeira pessoa, de forma assertiva e positiva. E depois conseguirmos comunicar com os nossos parceiros ou parceiras desta mesma forma autêntica. Tem estes 4 vícios relacionais que nós fomos desdobrando, não é? Que acabam por criar estes conflitos, não é? Conflitos relacionais que inquinam qualquer relação. Portanto, hoje o treino acaba aqui. Vejam esta partezinha, eu amanhã envio-vos, portanto, pensem nesta questão do conceito do amor, onde é que o aprendemos e se quiserem, façam novamente o exercício, porque ele, se fizerem 2 vezes, torna-se ainda mais profícuo. Eu aproveito para me despedir, fiquem bem, tenham uma boa noite, uma boa semana e vemo-nos para a semana, quarta-feira à mesma hora. Fiquem bem e até para a semana.